Olá, chegamos agora ao final da primeira temporada de Uma Nova Mulher da Netflix. Hoje a gente vai falar do episódio 8. Vamos para a consideração da série inteira, né, desse fechamento, muita coisa bacana. E eu vou me ater hoje principalmente a falar da história do Zaman, né, puxar esse fechamento todo em cima do terapeuta, porque é uma coisa muito bacana que a série fez também. Se você está chegando agora, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, acompanhar o conteúdo. Se tem algo que é pertinente, que é importante para você no que é passado aqui, se você tem interesse em entender mais sobre as constelações familiares, busque as informações, indique para os amigos, porque isso ajuda sempre esse conteúdo ser espalhado, né, divulgado. Então, basicamente, como é que a gente vai seguir aqui? Eu vou falar da história, de tudo que foi vivenciado ali pela Leila, pela Sevik. Vou deixar a Ada por penúltimo e dessa vez o último que eu vou falar é do Zaman, porque é muito bacana como a série vai construindo essa história, né? Se utiliza da imagem do guru, porque já falamos aqui em vídeos anteriores, é uma coisa que vende, é uma coisa que atrai, mas ela desconstrói a visão do guru como alguém perfeito, como alguém iluminado, né? O terapeuta é um ser humano comum, tem suas dificuldades, e mostra aí o quanto o Zaman também fala sobre isso, né? O quanto o processo terapêutico daquele grupo também o ajudou a refletir questões próprias, faz parte do processo, né? Vou começar aqui falando da Leila, começa já ela saindo daquela dificuldade, ela presa, por conta do evento que foi traumático ali na prisão do marido, o naufrágio que teve, e é muito legal que ela conta, né, a experiência que ela teve, aquele sentimento, ela viu aquilo que a gente falou no episódio passado, né, quanto era aquele movimento de clandestinos fazendo essa viagem pelo mar, que era um movimento ali que foi também da tia-avó dela, né, se eu não me engano, da Helene, e ela sentiu que não deveria fazer, o quanto era arriscado, e ela realmente não fez. Então, seguiu ali o coração dela, seguiu o sentimento, né, apesar de toda a aflição. Então, a gente vê os movimentos acontecendo ali. E lá para as tantas, ela tem aquela situação na delegacia, a sede que chega lá para liberar ela, e tem um contato com o Erden, que está indo preso, ele está totalmente complicado na justiça, mas o Erden, lidando agora com as responsabilidades dele, ele fala uma frase muito bacana, ele fala, cuida do meu filho, né? Cuida do meu filho, ele não falou, me ajuda, resolve meu problema, cuida do meu filho. Então, já vê também, dentro das adversidades, ele assumindo a posição mais madura, lidando com as suas adversidades ao invés de fugir, não é assim? Então isso é muito legal também. Aí tem uma cena muito legal, porque no final ali da história, a Leila conversa com o Fico, ela pensa muito sobre o dinheiro que ela herdou e decide com o Fico, que estava ali numa complicação por conta do restaurante, abrir um restaurante junto com ele. E ela faz uma homenagem, né, a essa parente, a Helene, né? E vai abrir a taverna da Helene. Muito legal, aqui chama uma coisa muito interessante, né? Herança, na visão sistêmica, é uma coisa muito complicada. Quase sempre é um peso. A gente tem que ter muita atenção com a herança. É lógico que legalmente, de uma forma geral, você tem o direito, mas é mais ou menos entender que você precisa merecer para possuir. O que isso significa? Significa entender que esse dinheiro veio de uma outra pessoa e tinha uma função, tinha um objetivo. Quando esse objetivo é respeitado, o dinheiro enriquece. Quando ele é usado para benefício próprio, a gente começa a se complicar com o próprio dinheiro. E a gente vê essas dinâmicas acontecendo. Então ela faz uma homenagem. Ela coloca ali o dinheiro, né, fazendo um movimento que ela entende que seria o destino do dinheiro, faz homenagem a essa parente e tomara, veremos a seguir, se eles servem, né, colocam dinheiro a serviço do mundo, fazem algo de útil com esse dinheiro. Então, já fica uma coisa aí levantada para a gente perceber na próxima temporada, tomara que tenha uma próxima temporada mesmo, esperamos que sim. Por outro lado, ali tem a história da Sevik, continua naquela relação de atrito com a mãe, né, buscando aquele espaço, a relação com o Fico fica séria, ele pede ela em casamento, toma coragem, né, apesar de toda a desaprovação daquela mãe, ele toma coragem. Tem até a conversa do Fico e do Toprak, eles falam muito do quanto é difícil para eles lidarem com mulheres fortes. Isso é muito legal, porque realmente acontece, né? A dificuldade que muitos homens têm em lidar com mulheres adultas, com mulheres fortes, né? E admitir isso, perceber essa vulnerabilidade é justamente que dá força para esses homens
de agirem, de se posicionarem, de inclusive se mostrarem vulneráveis. Olha, eu tenho essa dificuldade, mas eu amo você, quero estar junto, e eles fazem isso na história, né? Confessam, abrem ali suas dificuldades e a coisa dá certo. A Sevik, ela percebe esse movimento com a mãe, né? Voltando à história da mãe, ela consegue ali, juntar o pessoal para retirar a queixa do Zaman e voltar a abrir ali o espaço do Zaman. O Zaman está muito baleado com essa história, baqueado, a gente vai falar disso no final, mas uma coisa muito interessante, ela fala assim, eu fiz isso, consegui retirar a queixa da minha mãe, e o Zaman fala uma coisa que é pontual e importante. Ele diz assim, você não tem que fazer nada no lugar da sua mãe. E é isso, né? É a responsabilidade da sua mãe, foi a ação dela, né? Mas muito interessante que mesmo tendo benefício, mesmo aquele movimento ali de reabrir o espaço, uma injustiça que foi cometida, ele fala, olha, atenção, atenção a isso. Você não tem que resolver nada no lugar da sua mãe, ela precisa lidar com as coisas que ela fez, né? Então é um movimento interessante que ele pontua ali também. E aí é legal porque lá no final, quando ela avisa que vai casar, a mãe se revolta, aquela coisa toda, porque como já falamos em episódios anteriores, ela passou a ser só a mãe da Sevik, então quando essa filha vai embora, ela deixa de ser a mãe da Sevik, ela é o quê? Se ela não é isso. Então ameaça a própria existência dela, por isso que ela entra tanto em confronto ali. Mas lá pelas tantas, a Sevik faz, apesar de toda essa dificuldade da mãe, a Sevik chega e fala, olha, desculpa se eu te magoei, não era a minha intenção, você tem seus motivos para ter seus segredos, né? Mas eu queria sua bênção, eu queria o seu apoio e tal. Ela se coloca como filha diante daquela mãe. Isso é muito legal, porque as pessoas vêm nos processos terapêuticos falando o quanto a mãe é complicada e atrapalha a própria vida e deseja que a mãe mude. A mãe não vai mudar, né? Quem muda somos nós. O processo terapêutico é um processo de ressignificação da própria vida, né? Por isso que o nome da série é Another Self, né? Que puxa ali um termo junguiano, inclusive. Então, quem é esse outro que eu desejo? Quem é a realidade que eu quero construir a partir das minhas ações, da minha percepção de mundo? E ela se coloca como filha diante daquela mãe, respeita a dificuldade da mãe, mas fala como ela se sente e o que ela está buscando para a vida dela. E, lógico, a mãe se abre ali, lida com aquela questão. Lá no final, a gente vê que tem uma questão mais forte ainda, né? Diante do casamento, o casamento que é feito pelos amãs, é fato que ia acontecer algo assim, né? Ele está ali na posição de cerimonialista, também bem bacana. Mas lá para as tantas, a Muko escreve uma carta e conta a história, né, do amor da vida dela, que faleceu, e o amigo, né, deu conta ali daquela família e criou ela como se fosse filha. Então, a Sevik, ela ou Sevik, né, como às vezes falam ali, ela é filha de um outro homem. Ela é filha do grande amor da Muko. A verdade é que para a Muko olhar para essa filha é o que sobrou do grande amor da vida dela. Né? É a consequência daquele grande amor da vida dela. O olhar dessa filha é olhar pelo grande amor da vida dela. Então, isso soma essa necessidade desse vínculo, né, sempre presente. Então, interessante, extremamente chocante. Volta ali à tona a doença da Sévic, que não foi por causa disso, a doença voltou ali a se movimentar porque ela parou de tomar os remédios. Simples assim, tem um tratamento a ser feito. Um adulto segue ali as suas obrigações e ela estava numa posição infantilizada, negligencia a ação médica, negligencia o tratamento e, claro, dá problema. Mas isso esperamos aí que na próxima temporada ela lide de uma forma melhor e a coisa dê certo. E aí temos a história da Ada, uma Ada que agora é mais suave, a gente já viu isso nos outros episódios, mais maleável, ouvindo, percebendo, ouvindo as amigas. Ela falou para a Leila, olha, você está de volta no jogo, né? Dê a sua opinião, eu quero te ouvir, né? Até 80% da temporada ela, eu vou fazer do meu jeito, com vocês e sem vocês, né? Assim, e agora muito suave, se abrindo e sentindo aquelas pessoas. A Leila fala quanto ela está fugindo de lidar com os problemas. O problema do filho que ela não teve, da gravidez interrompida, da história do pai. E ela fala, cara, tá na hora de lidar com isso, tá na hora de elaborar isso. E ela procura, a Ada procura o Zaman e fala, né? E aquela árvore doente, como é que tá? E o Zaman fala, leva um tempo para as raízes, né, se recuperarem e isso se manifestar na árvore toda. Tudo tem seu tempo, não existe milagre. Esse é o X da questão. Mas sempre usam a simbologia ali da semente, né? Que semente é essa que está na sua mão? Ele pergunta lá. E tem essa simbologia, né, da semente como um filho. A Ada para,
reflete sobre isso, vai ter lá Toprak, e eles decidem, em homenagem àquele filho que não veio à vida, plantar uma árvore, né? Faz um ritual, como já falamos em vídeos anteriores, um ritual, um simbolismo de dar lugar àquele que faz parte do sistema. Olhar para a história, né? Olhamos para esse que faz parte da nossa história. E aqui tem um parênteses interessante. Normalmente, quando há uma gravidez interrompida, normalmente, mas não sempre, nos sistemas a gente vê o seguinte: essa relação termina. É uma dor muito grande que envolve culpa, julgamento, uma série de coisas. E aqui eu não estou falando do julgamento de uma gestação interrompida, seja o motivo que for, tá? Não é o caso. Eu falo da relação de casal. Olhar um para o outro quando não se está lidando com essa história significa olhar para uma dor. Então é preferível não olhar um para o outro, é o que acontece geralmente. Mas quando o casal pode olhar para essa história, pode dar um lugar para essa história no seu coração, isso também é aceitar um ao outro como se é. Essa relação pode voltar a fluir. Então, esse movimento exige maturidade, mas esse relacionamento pode se restaurar entendendo que é daqui para frente. Então, olhamos para essa história, ela faz parte, e daqui para frente, olhamos para uma nova jornada. Então, assim, essas relações se renovam, não por querer repetir algo passado, mas por se permitir algo novo, né, daqui para frente, por amor à história que já foi. Nesse ponto também tem uma coisa interessante, né, que o Toplak falou assim, queria que fosse diferente, e a Ada falou, se fosse diferente, você não teria sua filha agora. E é isso. Os traumas, as marcas na nossa vida, a gente fica só com a parte que trata-se disso, né? A gente olha ou lida apenas com o lado pesado da história, mas a gente não olha todas as outras consequências que aquilo nos traz. Então a gente fica com aquela marca de não aceitação e repetimos processos, carregamos sofrimento. Quando olhamos para a história como um todo, por que acontece essa ressignificação? Por que você vê no movimento, não só de olhar para a história da família como nossa própria, né, a partir dessa família, aqueles personagens passam a ter movimentos mais leves na vida, conquistar, alcançar coisas ali que desejam, não por um milagre, mas porque tem uma construção que eles não se permitiam antes. Porque eles se fortalecem, a nossa história se fortalece. Por mais pesado que seja, pense em algo muito pesado da sua história. Se não fosse esse algo pesado, você não seria quem você é hoje. Percebe isso? Pegou um exemplo bobo, mas que ilustra bastante. Você pegar uma história de uma grande artista mundialmente famosa, por exemplo, como a Oprah, né? Muito famosa nos Estados Unidos, mas no mundo. Ela teve um histórico de abuso muito sério. E ela levou isso para a vida, para lutar contra as injustiças, para dar voz às pessoas que não tinham voz e tal, e mundialmente famosa. Eu quero dizer que é bom ter aquele abuso na história dela? Lógico que não. Óbvio que não. Né? Só que o que aconteceu não pode ser desfeito. Eu posso lidar plenamente durante a vida inteira com sofrimento em cima disso, ou ressignificar, ou olhar para a minha história e entender que faz parte, e a partir daquilo tomar força para um novo trabalho, para servir a vida. E a consequência natural é justamente o sucesso, felicidade, prosperidade, como a Oprah tem. Entende isso? Então, qual é a história pesada na sua vida que você não está dando lugar? Você não está olhando, né? Como a Ada olhou para a história do pai, como a Ada olhou para essa gravidez interrompida e deu um lugar para isso na vida dela, faz parte. Como do Toprak também ela disse, se não fosse isso, você não teria ido embora, não teria conhecido uma outra pessoa e não teria tido sua filha. Então, olha só, não tem como apagar da história. Né? É exatamente por isso que nas constelações o Bert falava sobre aceitar o destino. Aceitar o destino como ele foi. Significa olhar para a história como ela é, não como a gente gostaria, não com as críticas, é do jeito que é. Isso não tem nada a ver com algo pré-determinado, só para lembrar. Então, assim, segue a história, eles têm lá o momento deles, curtem uma música junto. A Ada pensa ali na possibilidade de ir embora, olha só como é que é de ir para outro país, malhar, pede carona, né? Você pode me dar uma carona? Ela é vulnerável, ela pedindo, ela ouvindo. Então, muito legal. Ela sabe, né? Toda a caminhada que ela fez até ali, uma caminhada onde a constelação ela é um ponto de entrave, é um ponto que ajuda a desbloquear, mas a caminhada é dela, né? Entende isso? Então, ela é uma que fez ali o próprio movimento. E isso é essencial no processo. E até uma cena interessante que ela vai escrever, ela começa a escrever alguma coisa, não sei se ela está rascunhando o livro, mas ela usa, não sei se você notou, ela usa a roupa da mãe,
que a mãe estava no episódio que ela muito jovem lá, lidando com a própria mãe, ela usa a roupa da mãe, quase que uma reflexão assim, para se colocar no lugar da mãe, perceber, né, como é que foi o processo para ela. Achei muito simbólico, ele é muito bonito, esse movimento também. E lá no casamento tem a relação do selim, o toprak, aquela tensãozinha mais saudável ali entre eles, e a coisa flui bacana. E no final ela faz as considerações, né, daquele desejo, aquele pedido que elas fizeram a Atena, lá na Grécia, né, do que elas queriam e tudo mais, que elas conseguiram. Um movimento para outro país, mas de uma outra forma, a Sevik e o amor dela, e a Leila fala que queria ter seios maiores, né? No final fala que ela consegue ter seios maiores, né? Só não imaginava como isso. Ela provavelmente está grávida, é o que dá a entender ali na história. Então, olha só como é que a gente faz os movimentos em prol dos nossos desejos, né? Quando a gente está em harmonia. E quando a gente também não está em harmonia, a gente faz, né? A gente só não percebe que desejos a gente está tendo. Então, isso é um ponto de atenção. Se entender, se perceber, faz parte do processo terapêutico. Aqui eu quero fechar falando do Zaman e da experiência que ele teve ali. Ele passou por algumas decepções, no final ele decide dar um tempo. O casamento da Sevik e do Fico dá um tempo, dá um espaço de tempo maior, e ele anuncia ele que vai se aposentar, né? Ele tem as questões pessoais dele para lidar. É isso que está mexendo com ele. Mas ao longo da história, eles conversaram, principalmente com a Ada, e fala, né, fala sobre perdão, muito bacana. Ele fala ali, como nós vemos nos sistemas, né, não há perdão, não existe necessidade de perdão, principalmente com quem veio antes na história, né? Porque os pais dão o que podem da vida que tiveram. Imagina acusar os pais, os avós, os bisavós pelos erros. Faz pressupor, né, quando a gente, eu tenho que perdoar. É como se dissesse, eu faria melhor. Claro que não faria. Você teria que ter vivido a vida deles, na época deles, com os pais que eles tiveram, para poder essa avaliação. Então, quem veio depois não tem noção de como foi para quem veio antes. O que nos cabe é tomar a história como ela veio e fazer algo de bom com isso. Percebe? É assim que a vida flui. Quem fica preso pelas críticas ao passado fica estacionado, simples assim. É como acelerar com um carro olhando pelo retrovisor, dirigir olhando pelo retrovisor. Você simplesmente não avança ou avança de forma muito perigosa. Né? E é o que a gente vê de uma forma ou de outra, as pessoas batendo aqui ou ali. Então ele traz essa imagem. Não tem nada a ver com perdão. Ela questiona também a questão de justiça ou injustiça. Pô, mas não é justo a gente tomar tanta coisa, né? Tudo que foi pesado ali para os nossos antepassados, a gente herdar essa história não é justo. Ora, ora, ora. É justo herdar coisa boa? É justo herdar vantagem genética? É justo herdar dinheiro, propriedades? É justo ter o aprendizado, um amoroso, uma vantagem comercial, uma vantagem educacional? Isso pode, isso é justo? Mas o que foi pesado, foi difícil, isso não é justo? Entende? O pacote vem como um todo. Cabe no nosso processo de amadurecimento tomar o que é bom e abrir mão do que é pesado. Isso só é possível quando a gente tem a consciência do todo. Como é que eu posso avaliar uma coisa e outra? Só quando eu tenho consciência do todo. Então, trata-se disso. E lá no final, eles têm um encontro ali na casa do Zaman. Ela vê que o Zaman descobre que ele é médico, que ele tem um filho. Então, por que você não falou que era médico? Né? Por que tem toda essa história aqui? E ela questiona, né? Fala da Sevilla, ela questiona e ele está, né, ouvindo ali, está preparado para uma crítica dela, coisa do gênero, embora ele tenha falado para você ver que não era para largar o tratamento médico, tenha dado todas as orientações corretas, e a Ada fala, não, cara, o que você faz é muito bom. Né? Eu levei tempo para entender, mas tem resultado. Eu não sei explicar, isso é muito legal, não sei explicar, mas tem resultado. E eu quero aprender a fazer isso. Lá no início eu já tinha falado, né? Já era uma semente de uma grande consteladora. Quem questiona muito, né, traz essa semente. Porque exige estudar constantemente, exige aprender constantemente e aprender sobre si mesmo constantemente. Não é? Não é um colorido de misticismos, ou não deveria ser. Não funciona desse jeito. É profundo estudo e atenção à prática do dia a dia. E ela quer estar ali, ela convence, né, no final da história, o Zaman a segurar um pouquinho a onda, volta aí para o trabalho, que as pessoas precisam e eu quero aprender junto com você. Mas desconstrói ali no final da história a ideia de um terapeuta perfeito, pleno, totalmente resolvido. Claro que não. E nem é qualquer espécie de profissional, né, pessoal? Você tem o seu próprio processo, mas nada impede nesse processo da base para que as pessoas também alcancem soluções e os próprios processos, porque trata-se disso.
O terapeuta, ou no caso ali, o constelador, ele dá base para que as pessoas lidem com uma dor que está reprimida, olhem para o próprio sistema para que eles façam os próprios movimentos, a própria caminhada deles, como o terapeuta também tem. E assim vai. Então, no final, aí termina aqui ó, a série, pelo menos essa primeira temporada, com grandes mudanças, com grandes acontecimentos na história dessas personagens, com vários questionamentos. Tem uma parte no final que a Ada narra, né? Sobre será que a gente escolhe vir para essa vida, escolhe a família e tal. Isso já puxa aquele tom espiritual, aquele tom religioso, que aí faz parte da cultura deles, não é uma questão da essência da constelação familiar, mas ela lança esse questionamento e no final termina também ali numa complicação com a filha do Toprak, que aí vem a ex-mulher dele, e elas se conhecem. É interessante isso, porque o nome dela é Eva, e elas se conhecem, Eva e Ada. Interessante. Até porque a Ada, boa parte da história, ela representa ali um arquétipo mais masculino, né? Interessante isso, mas vamos ver o que acontece depois. Fato é, o trabalho continua, o entendimento de que continuam lidando com as próprias questões, e assim vai, como um descamar de uma cebola, né? É um exemplo que eu sempre dou. A casca mais dura, com menos sabor, com menos propriedade do lado de fora, mas vai se retirando camada a camada, ficando mais fino, mais suave, mais acessível. E trata-se disso. Os processos são assim. A constelação familiar ela não é um milagre, algo que resolve tudo de uma vez só, mas ela cria condições para você lidar com o que não estava conseguindo lidar, com informações que às vezes você não estava tendo acesso e principalmente os sentimentos que você não estava acessando, para que você tenha posição e maturidade para fazer o seu próprio movimento. Trata-se disso. E nisso a série representou muito bem. Gostei bastante. Tomara que tenha segunda temporada. Depende da gente também, do quanto isso é divulgado. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, apoie o canal por gentileza, siga aí a gente, curta, acesse os vídeos que você achar interessante e a gente vai seguir agora falando de outras questões nos próximos vídeos. Até a próxima!